Obrigado, senhoras e senhores. Estamos começando o primeiro encontro do SUG-BR no Brasil. Dá uma olhada aí quem está online, consegue ver aí? Agora, nesse momento, não vou conseguir. Beleza, então, pessoal. Bom, eu preparei uma apresentação para vocês, com o intuito de falar para vocês sobre o que rolou lá no Simpósio e no MVP Summit, os dois eventos que eu fui lá em New Orleans, e que eu espero que no ano que vem muito mais gente vá comigo, né? Pelo menos as pessoas que tiraram MVP conseguem uma entrada grátis no MVP Summit, e é claro que a passagem não. Você tem que ir até lá. Então, são dois eventos que acontecem anualmente, cada vez numa cidade diferente, geralmente nos Estados Unidos, mas já rolou na Europa também, fiquei sabendo por alto. Então, vamos começar então falando sobre o MVP Summit. É um evento aí que reúne todos os profissionais de MVP, rolou mais ou menos 200 pessoas lá, foi bem bacana, as 200 pessoas atenderam todo mundo junto em um espaço comum, e acontecia uma vez por dia atividades extra fora, né? Então foi bem interessante, porque a gente pôde conhecer, eu consegui ver, né, pessoas que eu já conhecia pelo nome, né, e que até então não conhecia pessoalmente, como por exemplo o Michael West, o Alex Shiba, pessoas que quem faz busca aí no YouTube, no Google vai ter esses caras com certeza. Também a nossa amiga querida Martina, a pessoa que faz vários vídeos, a voz, que é a locução do curso de Sitecore para developers, é ela. Infelizmente eu não vi o John West, né? John West está milionário. Bom, e o Sitecore Symposium, o que é? É um evento anual onde as pessoas que se envolvem com o Sitecore se encontram para se reunir, trocar experiências, fazer networking. As pessoas que vão são, geralmente, né, Sitecore devs, experts em Sitecore, não só dev, como administrador também, profissionais de marketing, eu vou ficar em pé para ficar melhor na filmagem. Desenvolvedores, parceiros, clientes, pessoas que têm uma licença Sitecore, né? Nesse local, nesse evento, tinha 2.000 pessoas, um evento gigante, e exigiu um lugar muito grande também. Inclusive, eu conversei com o pessoal da própria Sitecore, que estava organizando o evento, e eles falaram que um dos problemas que eles vão ter para o ano que vem é justamente encontrar um lugar que tenha disponibilidade para receber todo esse pessoal, que são 2.000 pessoas, não é qualquer lugar que no mesmo lugar tu consegue ter espaço para hospedar as pessoas e também ter o espaço de evento, né? E aí, a escolha do ano, lá em New Orleans, foi o Hyatt Regency, é um hotel bem conhecido nos Estados Unidos, uma rede de hotéis, e eu particularmente não conhecia. Acredito que tem algo a ver com a nossa renda, né? E muita gente ficou hospedado lá, né? Muita gente ficou hospedado nesse lugar. Quando eu cheguei, tinha na minha frente um cara com a camisa do Sitecore MVP do outro ano, 2015, né? Ele estava com toda a família, ele levou a família inteira, assim. Eu pensei, pô, que animal, né? Eu também trouxe a minha. Então, essa aí é a fachada do Hyatt Regency. Por esse ângulo, não dá para perceber quão alto ele tem 20 andares. Esse aqui é o saguão de entrada, e como vocês podem ver, a Sitecore, eles ainda estavam colocando banner, se você for ver lá na esquerda, no topo da imagem, eles ainda estão colocando banner, mas eles apostaram e investiram bastante na parte de merchandising, né? Botaram bastante, dominaram o hotel, bem dizer, o hotel foi dominado. Aqui mais uma fotinho lá de cima, né? Daqui mais ou menos de onde ficava o meu quarto, lá para baixo. Vocês viram aí que eles fizeram vários desses apetrechos promocionais, assim, para
Tinha uma piscina, que é bem legal, não precisa pagar para usar, tem toalha grátis. E ficava do lado do Superdome. Superdome é um estádio, um ginásio lá, onde tem lá o... Eu não entendo nada de futebol americano, mas no dia que eu estava lá, teve um match entre New Orleans Angels e uma outra lá, que é os Blacks, e a cidade parou, assim, era do lado e ficou, era tipo um carnaval mesmo. Então, vamos falar um pouquinho do MVP Summit. Então, no primeiro dia aí, eu participei de várias speeches e várias atividades, né? Então, assim, galera, a minha palestra aqui tem 40 minutos, 30 minutos. Eu vou ser superficial mesmo, né? Eu só vou trazer algumas coisas que eu vim de lá e fiquei sabendo. Então, no primeiro dia de MVP Summit, eles apresentaram o que vai substituir o Webform for Marketers, que é um módulo bem conhecido aí, muita gente já sofreu com ele, né? Se chama FXB, Form Experience Builder. Então, esse cara vai substituir no futuro o Webform for Marketers. Razões pela qual isso vai acontecer, porque vocês que já trabalharam, quem já trabalhou, né, principalmente front-end, sabe que como é difícil estilizar aquela parada, é bem difícil estilizar, o pessoal de marketing não consegue usar, e o dev também odeia usar, é difícil programar para esse troço, né, customização, enfim, e eles também citaram alguns bugs importantes que desgastou a relação deles da Sitecore com os clientes, né? E isso também estava fazendo muito peso lá no helpdesk deles, eles resolveram substituir pelo FXB, né? Outro módulo que vai vir aí no Sitecore 8.3, que agora estamos no 8.2, né? Ou seja, para o ano que vem, segundo semestre, vai ser o Commerce Server. O Commerce Server, o Sitecore Commerce, ele vai substituir o Commerce Server, que é uma aplicação, um módulo de e-commerce. Não sei se alguém já teve massa. E ele é desenvolvido em Microsoft.NET Core. Aliás, a propósito, um dos motes dessa fala aí foi falar para os devs como que a coisa vai mudar no futuro. No futuro, o Sitecore vai ser migrado lentamente para o Microsoft.NET Core. E isso vai ser, eu vou falar mais à frente um pouco mais sobre isso. A estratégia deles é substituir cada coisa que for sendo feita nova, implementar em .NET Core e fazer disso um microservice que você pode consumir, que o núcleo do Sitecore vai consumir. Então, cada vez menos o Sitecore núcleo, Sitecore Core, né, vai ficar diminuindo cada vez mais, até um dia que o Sitecore Core vai ser Core, .NET Core. Tá? Pergunta? Queria dizer que... Só um comentário. Sim, senhor. Galera aí que está online, se quiser fazer pergunta, no hashtag super. Ok. Pessoal que estiver online e quiser fazer perguntas, comentários, vocês podem usar a ferramenta de chat do YouTube ou no Twitter, hashtag SugBR, tudo junto. Obrigado. Outra coisa que eles falaram, eu achei isso bem interessante, pessoal, é que a partir de agora, antes eles tinham um processo intuitivo, né, que chegava lá um e-mail para alguém e eles faziam o lobby pessoal para que aquilo fosse priorizado e posto na ferramenta. Agora eles criaram um processo novo de gestão de ideias. Qualquer um de nós pode ir lá nesse site que vocês estão vendo aí, criar uma conta e fazer uma sugestão para a Sitecore, uma melhoria no produto. E eles também falaram que, esse aqui é o site que eu mencionei, parece um Stack Overflow, né? Você vai botar sua sugestão aí, eles te avisam quando ela for adotada. Como que as ideias se transformam, então, num produto, vão se transformar no produto a partir de agora? Primeira coisa é uma onda de temas estratégicos. Eles vão receber os tickets via aquele site que vocês viram,
e vai ter uma equipe que a cada 6 a 12 meses eles fazem uma onda de levantamento nos tickets e para levantar os temas estratégicos. Por quê? Porque são os temas que os caras têm que se focar. Tema estratégico do ano que vem pode ser definido, que é desenvolvimento mobile. Então, eles vão com isso em mente, escolher os tickets lá que tem mais a ver com esse tema. E eu não sei quais são os temas estratégicos desse ano, isso é uma coisa interna da Sitecore. Depois disso, eles criam um backlog, do portfólio backlog, que isso acontece o tempo todo, baseado nos tickets que estão chegando e nos temas estratégicos. Depois é feita a priorização do portfólio de backlog mensal. E, finalmente, isso entra, o ticket, quando sai do portfólio backlog, entra no backlog do programa. E, a partir daí, a cada 10 semanas, eles estão desenvolvendo coisas novas e... Enfim, eu não sei de quanto em quanto tempo sai um release novo do Sitecore. Alguém sabe? Trimestral, quadrimestral, uma coisa assim. Enfim, esse processo veio para disciplinar a adoção de novas ideias, porque eles estavam meio caótico o processo deles, né? E também tivemos aí uma sessão com o Team X Lab, essa daí o William vai gostar. Esses caras aí é um time de um parceiro que são pessoas extremamente especializadas em Sitecore e são destacados para fazer experiências loucas. É o Team X Lab. E eles trouxeram o tal do projeto Reactor. Para quem trabalha com Sitecore já sabe muito bem que não tem nada de reativo nas páginas. As páginas renderizam no servidor e são trazidas para o browser. E tudo que for de reação é JavaScript, que fica só no cliente. E muito raramente a gente faz uma chamada web server, via web service, para trazer conteúdo. A gente vai lá e renderiza tudo de uma vez a cada página. Só que eles fizeram um experimento com Sitecore e JavaScript para construir páginas estilo SPA. O interessante disso é que eles não perderam o Sitecore Analytics, XDB, Experience Editor, Personalization, A/B Test, tudo isso aí continua funcionando, não sei como. E o que nós tivemos lá foi acesso a uma parte visual. Eles mostraram um pouco do código, mas, cara, se eu for pegar lá na minha solução, aleatoriamente, um código e jogar para vocês, é bem provável que ninguém vai entender nada, né? E foi o que aconteceu. Fica à vontade. E o que eles falaram foi que isso exigiu muita customização e codificação. Então, eu acredito, minha experiência pessoal, é que isso vai demorar um tempo para chegar até a gente. Porque isso que eles fizeram foi um experimento que exigiu, como eu falei, muita codificação. E, a partir disso aí, o Team X Lab ou alguém da Sitecore vai pegar essa experiência para tentar componentizar, para tentar incorporar a plataforma, de modo que a gente tenha que não passar pelo mesmo caminho que eles passaram. De todo modo, ainda não é um formato disponível, mas o resultado foi bem interessante. Foi bem interessante porque você vê que o sistema não carregou nenhuma vez, não recarregou, foi SPA mesmo, e o cara depois abriu lá e deu Page Experience Editor e a gente conseguiu editar a página que ele, lá na frente, era SPA. No Page Editor ficou compatível também. E como eu falei, cara, a aplicação não era exatamente genial, era uma aplicação meio... E aí, no final do dia, a gente foi dar uma volta de barco no rio Mississippi. Isso aí, eu fumando um charutinho. Foi bem interessante isso aí, tinha uma banda de jazz, que não tocou, inclusive. Baita astral. Aquilo lá atrás é a roda. Atrás lá é a roda do barco. Muito legal. O melhor de tudo que é grátis. Não, de novo não.
Ops, problemas técnicos. Não. Então tá. Aí, vamos seguindo aqui. Perdão, pessoal. Aí. No segundo dia, a gente não ficou no hotel, a gente saiu para um autódromo, chama NOLA Motorsport Park. A maioria das pessoas estava interessada, né, nas coisas que geralmente se vê dentro de um autódromo. Eu estava mais interessada em outra coisa, né? Só que o problema é que na hora das palestras eles cortaram o Wi-Fi. Então, aí o que a gente viu aí nesse dia? Que a partir de agora o Sitecore vai começar a usar muito nuggets. Para quem tinha implicância com isso como eu, né, a partir de agora isso vai ser cada vez mais usado e requisitado. Por quê? Porque a comunidade está pedindo, modinha. Mas não, realmente é bem útil mesmo, porque aumenta a velocidade na entrega de modificações e de melhorias. Ou seja, a Sitecore pode criar um patch e botar no stream do Nugget e a gente não precisa nem aplicar ele. A velocidade de setup de novos ambientes, para quem é dev também, vai ser muito mais rápida. E como? Definições estruturadas dos pacotes. Eles estão adotando o Semantic Versioning a partir de agora, que é uma convenção de versionamento baseada na semântica, né? E cada um tem uma interpretação disso, mas basicamente eu vou entregar módulos fechados e fazê-los funcionar melhor possível. Semântica quer dizer que a próxima versão tem a ver com a melhoria da anterior, e eu devo estar falando besteira pra caramba aqui, porque o alvo disso não era exatamente Semantic Version, mas é interessante saber que eles vão usar isso. E o que vai estar no pacote? O que não vai estar no pacote? Não vai ter lá bibliotecas comerciais, como Component Art, Telerik, as coisas que são terceiros, né? Isso você vai ter que continuar baixando. Conteúdo, itens, banco de dados, template, layout, não vai ter nada disso. Arquivos que não sejam DLL, também não. Arquivos de configuração, também não. Ok? Então, tem uma série de coisas que ainda é manual. Quando? No 8.2 RTM. A gente está no 8.2, o quê? Versão... Alguém sabe? Hã? Update 7? Não. Update 3. 3. Update 3. Não, tu tem razão. 2. O 8.1 é que está no update 3. E futuro. No futuro eles vão começar a botar módulos inteiros ali no Nugget. Então, tu quer instalar um módulo, o XM, por exemplo, não vai mais instalar um pacote. Vai lá, atachar no Nugget, puxa tudo. Assim, na teoria é lindo, né? Vamos ver como funciona. E tivemos um dia inteiro para falar sobre isso, sobre o .NET Core. Ele já está sendo usado cada vez mais, né, em vários módulos. O Framework 4.6 não vai desaparecer do dia para a noite, ele vai ser usado em conjunto com o Framework do Sitecore, com o Framework 4.6. E como é que ele vai fazer? Como eu comentei, a Sitecore, a plataforma vai ser quebrada em vários microservices, que vão ser implementados em .NET Core, e se comunicando com o Core, através de REST e OData, né, chamadas Web Services. E isso, até só Deus sabe quando vai acabar esse exercício, até o dia que o 4.6 vai embora. Só que não muito agora, eu diria que pelo menos uns 2 anos. Tivemos também uma apresentação sobre Helix. Para quem não sabe, isso é muito importante para nós aí, devs. É um conjunto de princípios de design para Sitecore, específicos para Sitecore, e eles estão aceitando colaborações no GitHub lá, se você quiser colaborar. E você já deve ter ouvido falar em Habitat. Habitat é uma instalação de Sitecore, é um projeto Sitecore,
mas que ele era visto pela comunidade como a encarnação de uma boa prática, ok? Foi rebaixado, vamos botar entre aspas, rebaixado para um site de demo, um site que mostra como que o Hilux deve ser implementado, tá? Nada impede você usar ele como base, muita gente faz isso, o Habitat, mas você pode começar um projeto do zero e usar o Hilux no seu projeto do zero também. Tivemos algumas roundtables interessantes, mesas redondas onde alguém muito específico da Sitecore, alguém que manja muito, vai falar sobre algum assunto. E alguns que eu tive sentei numa mesa para falar com o cara que fez o treinamento da Sitecore, dei aquela choradinha básica, que o treinamento ainda é Webforms, né, não é MVC. Ele falou que vai fazer, que já tem um treinamento novo, e que vai ser possível você, como empresa, usar esse treinamento comercialmente. Então, uma empresa, a Nonlinear, por exemplo, pode pagar um royalty para a Sitecore e usar o material de treinamento da Sitecore comercialmente. O e-mail Experience Manager, eu tive a chance de falar para a pessoa que fez aquilo, os problemas que eu tive durante um upgrade. Ele ficou bastante envergonhado. E uma coisa muito importante, que é o XDB Connect. XDB X Connect. Por que isso é importante? Hoje, o XDB, para quem não sabe, é o banco de dados que armazena as atividades dos visitantes no site. Onde ele andou, que tipo de perfil que ele tem, onde que ele fez, o que ele comprou, blá, 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 está tudo lá dentro. Isso é salvo em MongoDB, é um NoSQL. Mas até hoje a gente não tem uma forma de consultar esses dados diretamente, a não ser olhando direto no MongoDB, que não é muito legal, ele não é estruturado, dá um trabalho do caramba. Eles criaram agora uma API que vai estar disponível daqui a uns meses, 4 meses, que você usa para consultar dados no XDB. É uma API REST, eu acredito que seja REST, na verdade ele não me falou, mas que você pode pegar dados de lá, e isso é ideal para quem quer fazer data mining, né? Como a Amanda fez, por exemplo. Aliás, eles ficaram bem impressionados que a Amanda fez o que fez sem o XConnect. Não era para ter feito. Então, aí, já que a gente estava no autódromo, né, resolvemos fazer umas corridinhas de kart. Foi bem interessante, até porque a gente tem uma tradição na Nonlinear, né, de, no final do ano, fazer uma corridinha de kart. Alguns não conseguem nem chegar no autódromo, né? Beleza. Aí chegamos no Sitecore Symposium. No Symposium, eu vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo, mas no Symposium, como eu falei, muito maior. Foi legal porque eles deram para a gente, você podia baixar de graça, um mobile app, um aplicativo de celular, para você gerenciar as coisas que você vai fazer. É interessante porque assim, tinha muita sessão em paralelo rodando. E é difícil tu ir fisicamente até os lugares, ou pegar um folder e ficar batendo qual é o horário que fecha. E no mobile app ali, de manhã cedo, você acorda, vai lá, e rapidinho já escolhe as sessões que vai atender durante o dia. E é legal também que esse mobile app, ele tem como você entrar em contato com outras pessoas que estão no evento também, e uma espécie de gamificação. Você, quanto mais ia visitar stands, quanto mais você recomendava, gostava de participantes, gostava de apresentador, mais pontos você ganhava, e no final eles deram prêmios para quem teve bastante tempo. Bastante pontos, que não foi o meu caso. Aí tivemos aí eu participei de um evento sobre Sitecore na Azure, né? Sitecore on Azure. É uma coisa bem importante, e a Azure, para quem não sabe, é um host na nuvem que a Microsoft disponibiliza. Eles criaram uma versão, e ainda não está pronta, mas eles criaram uma versão especialmente para Sitecore.
E o legal dessa versão é que ela possibilita setup automático de várias instâncias. Então, você pode automaticamente, vai lá, eu quero uma instância scaled, CMCD. Aperta o botão espera, pum, está lá pronto. Isso é uma coisa muito legal, porque economiza um baita tempo, né, do setup. O painel de controle deles também disponibiliza acesso aos logs do Sitecore. Vocês sabem como é chato ir até o file system, entrar para ver o log, abrir o log, e lá ele filtra para ti, pode te mostrar só erro, só warning. E outra coisa interessante é que tu pode definir eventos de alarme para serem disparados. Por exemplo, alguém tentou logar e não conseguiu 10 vezes. Me manda um e-mail. Dessa forma, administradores do sistema têm um poder bem grande sobre o que está hospedado, né? Isso foi bem interessante. Sitecore Experience Accelerator. Foi adquirido pela Sitecore agora. Era um concorrente do Keystone, o Accelerator da Nonlinear. E, basicamente, é um produto para acelerar desenvolvimento de páginas, né, dentro do Sitecore. Ele acelera coisas como criação de páginas, produção de conteúdo, criação de multisite, branding, mudar layout, enfim. Ele não, digamos, não fede e não cheira, com integrações, com customizações, é a mesma coisa. E eu diria, já que vocês são da Nonlinear, eu posso dizer que o Delta, né, o que ele tem que nós não temos, é que ele é bem forte para desenvolvimento de dados, tem bastante templates e tal. E o que nós temos que eles não têm, é que o nosso módulo, o nosso sistema, o Keystone, ele é muito mais, ele tem ferramentas para auxiliar, acelerar o desenvolvedor. Não estou falando de gestão de código, estou falando de criação de código customizado. O nosso Accelerator tem isso e eles não têm. Tanto que eu fiz uma pergunta, vocês têm alguma forma de geração de código, que é uma das coisas que a gente mais usa no Keystone, é a geração de código para ter acesso às IDs, enfim? Não temos nem a pretensão de ter isso. Então, o Experience Accelerator é uma ferramenta para acelerar a criação de conteúdo. Tu não vai criar nada que não existia antes. O que está lá tem e pode ser estilizado pelo front-end. O que não está, tchau. Eu vou pular isso aqui, que é mais um videozinho de festa. E no segundo dia, a gente teve mais sessões iguais àquelas, e eu vou trazer algumas aqui. Tivemos aí o Keeping Hackers Out. Eu achei bem interessante essa sessão aqui, que foi um pessoal lá da Holanda que trouxe, trazendo algumas das mais comuns formas de explorar, hackear uma aplicação web no geral e Sitecore no específico, né? Ele falou do tal do Wireshark, já ouviu falar, Vinícius? É um aplicativo, é um hardware, né, que você bota na tua rede e que fica sniffando a rede, o que está passando pela rede. Dessa forma, você consegue identificar, saber a sessão do usuário e incorporar como se ele fosse você, entendeu? Não, como se você fosse ele. Acessar os dados do cara, da sessão do cara. Outra coisa que no futuro eles falaram é que no futuro vai ser... Claro que se isso trafegasse encriptado pela rede, o Wireshark ia ficar cego, ele não ia ver nada. Mas como não transporta criptografado, é HTTP na maioria das vezes, o Wireshark consegue ler o que está passando. No futuro, daqui a não sei quanto tempo, aí o Google vai começar a botar no Chrome, quando não é HTTPS, quando é só HTTP, vai começar a botar uma advertência, esse site não é seguro. Então, vocês sabem como esse aviso mexe com a emoção dos nossos clientes, né? Então, no futuro, significa que muita gente vai estar indo para o HTTPS, mesmo que nem precise, né? Vai ser padrão. E ele também fez uma exemplificação de um ataque via injeção de script, de client-side, onde ele, na hora, fez uma demonstração, e eu, obviamente, não vou poder fazer,
de uma injeção que ele fez num lugar que estava um box de busca, onde você digitava a sua palavra de chave, né? Dava Enter, e essa palavra-chave lá onde mostrava o resultado, ela era pega inteira e botada dentro de um JavaScript. Então, o cara conseguia injetar na palavra-chave um comando JavaScript. E isso seria interpretado, e daí vira a injeção de script que pode ser explorada para até roubar a sessão do usuário. Eu acho que aqui tem bastante conteúdo que a gente podia verificar durante o ano que vem aí, Vinícius, para nossa tentativa de especializar para administração de sistemas, né? Isso é bem importante. Também tive aí uma sessão sobre mobile apps com Xamarin e Sitecore, que o João vai fazer, hoje vai fazer uma sessão também. Aqui foi importante porque eles puderam expressar como que a Sitecore está preocupada em ocupar esse espaço, né? Porque eles têm a percepção de que o crescimento de aplicativos mobile pode roubar mercado da Sitecore, então eles querem se ocupar esse espaço também. E aí foi apresentado formas de trabalhar. Por exemplo, através tem uma forma aí que você usa o próprio browser, né? Que é o responsive. Tem outro que você pega o HTML, como é que é o nome desse? Córdoba, que ele vira um aplicativo, só que com HTML, CSS lá dentro, né? Um aplicativo offline, digamos, né? Ou Xamarin sem nada, né? Ou Xamarin com um Mobile SDK. O legal é que cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, né? Mas a tristeza disso, por enquanto, e é o gap que a non-linear, que a Sitecore está tentando preencher, é que tu não consegue fazer personalização, teste AB, coleta de dados do XDB, tudo isso aí fica prejudicada quando o cara está acessando pelo mobile app e não pelo site, né? Tá? Cara, aí eu participei dessa genial apresentação da Amanda. A apresentação deixou todo mundo de boca aberta. Nessa apresentação, obviamente, ela é da nossa empresa, todo mundo foi uniformizado e tal, fizemos aquele grau. Mas não precisou, cara, porque ela realmente foi magnética, apresentou uma coisa muito massa que não era para ninguém ter feito antes do XDB Connect, né? Então, o que ela fez? Ela fez a parceria com a Hotman, que é um cliente da non-linear, e fez o experimento de data mining e aprendizado, machine learning, baseado naqueles dados. Conseguiram descobrir muita coisa sobre a audiência da Rotman. A Rotman é uma universidade. Então, eles descobriram coisas interessantes, por exemplo, como que o cara não compra mais livro depois de um determinado mês, e que o site tem mais uso durante a matrícula. Coisas desse tipo que fizeram eles conseguirem obter informação suficiente para criar anúncios, enfim, direcionados para essa audiência nesses determinados dias específicos. E eu não trouxe as métricas, mas ela mostrou todas as métricas e teve bastante ganho de acesso, de engajamento, de venda, né? Então, uma coisa importante é que eles fizeram tudo isso antes do XConnect, na unha mesmo, e ela explicou em 2 segundos como que faz o machine learning, é uma coisa fantástica. E assim, a Sitecore não esperava isso. Isso eu vi na cara deles. Tinha um representante lá da Sitecore, foi apertar a mão da Amanda, falou, olha, eu não esperava isso, nós não esperávamos isso, estamos assustados, não era para isso ter acontecido, meio assim, entendeu? Porque isso era para ter esperado o XConnect, né, na mente deles, né? Então, parabéns para a Amanda. E, bom, e aí, no final do evento, né, a gente foi até um lugar chamado Cat's Meow, que é um lugar bem conhecido lá, é um karaokê. Ops, eu tenho que voltar lá.
A gente toca essa, né, Gabriel? Beleza, pessoal. E aí foi anunciado que no ano que vem, o próximo simpósio vai ser em Las Vegas. E como vocês sabem muito bem, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Eu espero que no ano que vem eu esteja lá, significa que eu vou ter ganho o MVP e vou ter dinheiro para ir, é claro. E vocês também, que hoje eu sei que tem muita gente aqui tentando o MVP, espero que vocês obtenham sucesso nessa empreitada e que eu possa ter uma companhia de voo aí por 20 horas. Valeu? Obrigado, pessoal. Eu vou abrir aí para perguntas. Eu gostaria de dizer que a melhor pergunta vai ganhar um brinde aí de merchandising que a Sitecore mandou para a gente. Se tiver uma pergunta, ela, por mais idiota que seja, ela vai ser a melhor, né? Fala, querido. Sobre o Azure no Sitecore, o quão impactante tu acha que isso vai afetar a vida de um administrador de sistemas, já que vai ser um simple click para iniciar um... Eu acho que, assim, nunca vai estar no simple click, não vai. Eles vão conseguir sair com algo pronto, funcionando, mas duvido que seja exatamente o que todo mundo precisa em 100% das vezes, e tem mais. Depois que ele já está lá preparado, ele te entrega e Deus, beijo e tchau. Ele não sabe mexer, ele não sabe transformar uma instância que não é scaled numa instância scaled. Tu tem que jogar fora e criar de novo. Então, quando você tem um site em produção, você não pode fazer isso. Você não pode jogar fora e criar de novo. Então, vai ser necessário ainda o carinha lá, para ir lá e botar a mão na massa e mudar as configurações que são necessárias. Microfone. Uma pessoa online aqui, Eduardo Tonon, Ô, perguntando Tonon, querido. Que posição você chegou na corrida? Cheguei em quarto. Cheguei em quarto. Fiquei em quarto. Era assim, ó, eu achei bem engraçada a forma que fizeram a tomada de tempo, e eu achei injusto, na verdade, porque eu sou um cara que bloqueia os adversários, né? Então, assim, o que acontece? Era assim, ó, era 200 pessoas, 200 MVPs, né? Não dá para correr 200, né, na pista. Então, ia de 15 em 15, e a tomada de tempo era o seguinte: se tu ficasse com tráfego na frente, problema teu. Fica o máximo possível com espaço na tua frente, para tu poder fazer uma ou duas voltas boas, entendeu? Porque é tomada de tempo. Então, não importa se tu teve 5 voltas ruins e uma volta maravilhosa, tu tirou primeiro. Nada justo, né? Outra pergunta aqui do Anderson Fortaleza. Não conheço. Ele quer saber que impressão você ficou da importância que eles deram para o mobile, para a Sitecore. Para o mobile? Cara, eu saí de lá com duas impressões muito fortes. Uma é que a Sitecore não está para brincadeira. Eles receberam 1 bilhão de investimento no ano passado, e esse 1 bilhão só vai começar a surtir efeito agora em 2017. Não está para brincadeira, é para manter a liderança. E segunda coisa é que o mobile tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que uma boa parte desse 1 bilhão vai ser voltada para pesquisa e produtos no universo mobile. Significa que quem aprender Xamarin vai estar em vantagem. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Uma, FXB vai substituir a Webform for Marketers. Eles falaram em que versão que isso vai acontecer? Não falaram. Não? Não foi falada a versão. Eu acredito que no 8.3 RTM, que é quando várias outras coisas vão entrar também. Mas eu posso estar enganado. Beleza. Aquele Keystone que foi apresentado a futura Sitecore, tem uma previsão de lançamento já? Um ano, Já 2? está disponível. Está disponível já? Já está disponível e não é grátis, tá? Custa 30% do valor da licença do Sitecore. Então, isso nos mantém no jogo também, né? 2 coisas que nos mantêm no jogo, é o preço e o fato de que o nosso Keystone
Eu estou falando nosso da Nonlinear, né? Perdão para as pessoas que estão acompanhando online, que não são da Nonlinear. É voltado para o desenvolvedor, é voltado para agilizar o desenvolvimento. O Experience Accelerator é voltado para acelerar a criação de conteúdo, ponto final. Layout, conteúdo. O Floriano teve experiências com isso não muito agradáveis. Não sei se melhorou assim que tu foi aprendendo mais, foi melhorando, mas de Accelerator pode ser talvez um apelido de mau gosto. É mais uma ferramenta para fazer um mockup de média fidelidade, assim, baixa. É mais uma ferramenta para fazer um mockup de baixa fidelidade, média fidelidade, assim, um site em produção é difícil tu montar por ali. Ou seja, é conteúdo puro, né? E olhe lá, né? Tá bom? Fechamos? Valeu, pessoal. Em alguns minutos, então...